aula de hoje, Estados Unidos, potência e dominação. Por que os Estados Unidos é considerado uma potência econômica, cultural e militar? Por que não dizer também política, né? Essa construção de potência foi sendo sedimentada ao longo da história dos Estados Unidos, principalmente ao longo do século XX, né? Quando os Estados Unidos se consolida nessa condição de potência mundial, tá certo? Hoje, como eu já disse, meio ameaçado aí pela China. Provavelmente será, até o final desse século, a maior potência do mundo, se nada mudar até lá. Beleza? Muito bem. Então, Estados Unidos, por que é uma grande potência econômica? Porque 20% do PIB mundial já faz a produção de riqueza do planeta é feita nos Estados Unidos. Olha só, das 500 maiores multinacionais do planeta, ou transnacionais, 200 são dos Estados Unidos. Você tem lá a GM, Microsoft, tem a Ford, você tem o Facebook, você tem o McDonald's, Coca-Cola, enfim, grandes companhias que surgiram nos Estados Unidos e hoje atuam globalmente. Então, os Estados Unidos é uma potência econômica também por conta disso. 25% de toda a energia produzida e consumida no mundo é consumida e produzida nos Estados Unidos. Então, 1/4 de toda a energia no planeta. Isso significa que os Estados Unidos é um país que consome muita energia, significa que produz muita riqueza e que é uma potência econômica. Beleza? Sensacional. O que mais? Os Estados Unidos têm 10% do comércio, de tudo aquilo que é vendido e comprado no mundo é feito pelos Estados Unidos. É também difusor de avanço tecnológico, gente, de pesquisa científica. Quem nunca ouviu falar em Stanford, lá na Califórnia, em Harvard, no MIT, lá em Boston? São grandes centros de pesquisa, estão entre as maiores universidades do mundo. Então, os Estados Unidos são precursores de desenvolvimento tecnológico, de investimento em ciência e tecnologia. Então, é dali, por exemplo, que saíram 340 Nobel. Já imaginou? 340 cientistas norte-americanos das mais diferentes áreas, medicina, física, engenharia, enfim, etc., ganharam o prêmio Nobel. Isso é espelho do fato dos Estados Unidos ser uma grande potência também tecnológica e científica, tá bom? É também um poderoso difusor de cultura, gente. O cinema, a propaganda, as comunicações propagaram pelo mundo o modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos. Esse daí, ó, o American Way of Life. O que é isso, professor? Esse modo de vida que a gente tem, baseado no consumo. A gente come hambúrguer, a gente come batata frita, nós tomamos Coca-Cola, a gente usa tênis, jeans, camiseta. Tudo isso faz parte de um estilo de vida que foi criado nos Estados Unidos. Então, é o American Way of Life. Nós vamos ao cinema, 99% dos filmes que nós assistimos está em inglês. 99% das músicas que ouvimos são de língua inglesa. E isso graças a essa indústria da cultura americana, que foi difundida mundo afora, primeiro pelo cinema, depois pelos meios de comunicação, hoje pelas redes sociais, de maneira geral, pela internet. Forças armadas mais equipadas e modernas do mundo. Então, o poderio bélico dos Estados Unidos é muito grande. Os Estados Unidos está presente militarmente no mundo inteiro. Onde tem guerra, ou tem os Estados Unidos envolvidos, ou apoia algum grupo, ou está vendendo arma. Beleza? Além de ser uma potência nuclear junto com a Rússia. Então, isso tudo coloca os Estados Unidos nessa condição de grande potência. Agora, para entender por que os Estados Unidos, ou como os Estados Unidos chegou nessa situação, o que a gente faz? Uai, vamos ver a história dos Estados Unidos? Vamos dar uma olhada? Como é que os Estados Unidos se formam? Os Estados Unidos se formam por volta do século XVII. Ali só viviam nativos, estão vendo o mapinha? Núcleo original dos Estados Unidos, as chamadas 13 colônias. Ó, a Virgínia foi a primeira das 13 colônias a
ser fundada. Depois surgiram mais 12 nessa faixa de terra aqui, ó, a partir do século XVII. Essa região aqui é, na verdade, o núcleo original de formação dos Estados Unidos. Como é que chamava? 13 colônias, que havia de fato 13 colônias. Vocês já viram a bandeira dos Estados Unidos? A bandeira dos Estados Unidos tem 13 listras, né? Vermelha e branca, na verdade, representam as 13 colônias, o núcleo original do país. Muito bem, ao longo do século XVII e XVIII foram ocorrendo muitos fatos que acabaram levando à independência dos Estados Unidos em 1776. Vocês já viram isso, história? Em 1776, os Estados Unidos se tornam independentes. É importante que vocês deem uma olhada aqui nessas 13 colônias. Nós podemos dizer que as 13 colônias estavam divididas em duas grandes áreas. Estão vendo? Uma rosinha e uma amarela. A rosinha, qual que é? A rosinha, pessoal, é aquela onde predominou o quê? Predominou a colonização de povoamento. O que é isso, professor? O que é? Colonização de povoamento é que o colono chega lá da Inglaterra, chega lá das Ilhas Britânicas, no norte das 13 colônias, colônia de povoamento. Quais são as características da colônia de povoamento? Você tem pequenas propriedades, mão de obra livre, desenvolvimento voltado para a própria colônia, tá certo? Enquanto que o sul das 13 colônias, a parte amarela, colonização de exploração. E na colonização de exploração, o que você tem? Você tem grandes propriedades, mão de obra escrava, produção voltada para a metrópole e monocultura. Cultivo, principalmente aí nos Estados Unidos, do fumo e do algodão. E com a mão de obra escrava. Aí o que acontece? Chega no final do século XVIII, 1776, o que vai acontecer? As 13 colônias se tornam independentes da Inglaterra e começa o chamado processo de expansão para o oeste. Hoje, os Estados Unidos têm mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, mas originalmente era só isso daqui. 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Então, ao longo do processo histórico dos Estados Unidos, ele foi ampliando seus domínios territoriais. A partir de quando? A partir da independência, 1776. Então vamos dar uma olhada. O que vai acontecer? Expansão para o oeste. Quando? Depois que as 13 colônias se tornam independentes. As 13 colônias se tornaram independentes, consequentemente, o que vai acontecer? Surgimento dos Estados Unidos da América. Entre o século XVIII e o século XIX, ocorre grande expansão para o oeste. E quais são os fatores que vão contribuir para essa expansão? Dá uma olhada nesses 5 fatores que são muito importantes. O primeiro é um fator ideológico, uma crença que os estadunidenses tinham. Eles acreditavam que Deus tinha dado a eles um destino. Destino manifesto. Que destino era esse? O direito de expandir o seu território de leste para oeste, do Atlântico para o Pacífico. É isso que nós chamamos de destino manifesto, ou seja, crença de que Deus tinha dado a eles um destino, que era o destino de unir o Atlântico ao Pacífico, o leste ao oeste. Mesmo que para isso eles tivessem que matar índio, tomar terra de índio, tomar terra de outros países. Vejam bem essa gravura, essa moça branca com uma Bíblia na mão, com fios de telégrafos, né, enroladas no braço, indicam essa ideia de superioridade branca em relação aos nativos, de que os brancos anglo-saxônicos, protestantes, cristãos, tinham o direito de se estender para o oeste, tomando terra dos outros. Outro fator importante, compra e anexação de territórios de outras nações. Então, para se expandir, veja bem que o núcleo original é aqui, ó, as 13 colônias. Aí os Estados Unidos começam a comprar território da Inglaterra, da França, e comprou e tomou à força território do México. Ó. Tudo isso daqui, ó, que vai do Texas até a Califórnia, pertencia ao México. Os Estados Unidos anexou. E a Flórida ele comprou da Espanha.
Então, os Estados Unidos foi ampliando o seu domínio territorial e a última grande compra foi o Alasca, que ele comprou da Rússia. E aí consolidou o território atual que a gente conhece dos Estados Unidos. Essa parte contínua aqui, mais o Alasca, que dá 9,3, 9,4 milhões de quilômetros quadrados. Tá bom? Lembrando que ele começou aqui, ó, nesse núcleo, nas 13 colônias. O que mais, gente? Conquista de terra indígena. Então, muitos índios foram dizimados, foram expulsos e confinados em terras isoladas. O que mais? Olha aí, gente, não adianta eu conquistar a terra sem ocupá-la com os meus. Então, o que os Estados Unidos vai criar? Vai criar um programa de estímulo para atrair imigrantes da Europa. Vocês estão vendo aí, ó, essa legião de famílias, essa multidão, são migrantes que estão indo para o oeste, atraídos pela distribuição de terras feitas pelo governo dos Estados Unidos, para atrair esses imigrantes. Então, expulsa índio e põe branco lá, anglo-saxônico. E um outro fator, que é o último, a expansão das ferrovias. À medida em que as ferrovias iam sendo construídas, cidades iam surgindo na rota dessas ferrovias. Aqui é uma gravura, ó, que mostra o quê? Uma cidadezinha que surgiu em torno de uma estação de trem. E muitas cidades nos Estados Unidos surgiram aí ao longo do século XIX, seguindo a rota das ferrovias em direção ao oeste. Então, são 5 fatores que contribuíram para a expansão para o oeste. Só que acontece o seguinte, nesse processo de expansão para o oeste, gente, que ocorre entre o final do século XVIII e ao longo do século XIX, vai ser interrompido porque o país vai entrar em guerra. O país vai entrar em guerra. Nós vamos ter uma violenta guerra envolvendo o norte e o sul dos Estados Unidos. Essa guerra vai ser entre 1861 e 1865. É chamada de Guerra da Secessão, que o Sul, representado por esse soldado de cinza, por aquela bandeira de fundo vermelho, de um X aí azul com estrelas brancas, a bandeira dos confederados. Quem eram os confederados? Eram os sulistas. O que queriam os sulistas? Eles queriam manter a escravidão. Quem eram os que defendiam a união do país, que defendiam a integração territorial, a modernização e a industrialização? Era o norte, representado por esse cara aí que está de uniforme azul, cuja bandeira é até hoje a bandeira dos Estados Unidos. E ao ganhar a guerra, o que vai acontecer, gente? O modelo de industrialização do país vai ser amplo, geral e restrito. Vai haver um alavancamento da indústria dos Estados. Agora, a pergunta, que inclusive está associada a todo esse movimento que a gente está vendo aí, por conta do George Floyd, que foi morto lá em Minneapolis, o que acontece? Com a Guerra da Secessão, né, o fim da escravidão, a condição do negro melhorou nos Estados Unidos? Não. Por que não? Porque com o fim da escravidão, surgiram grupos racistas no Sul, como a Ku Klux Klan, que começaram a perseguir negros. Surgiram leis segregacionistas, ou seja, que separavam brancos de negros, que jogaram os negros na situação de cidadãos de segunda classe, sem direito a estudo, sem direito a bons empregos, sem direito à ascensão social e política. Nem votar os negros podiam. E é claro que vai surgir também um movimento antirracista e tal, e só nos anos 60 é que os negros conseguem os seus direitos civis. Mas a situação deles melhorou? Claro que não. Os negros, lá como aqui, lá como no Brasil, são vítimas do preconceito, da discriminação, da pobreza, da exclusão. Daí esse movimento violento que hoje está pulverizado por várias partes do mundo, que começou lá em Minneapolis, que já ocupa todas as grandes cidades dos Estados Unidos, de manifestação contínua, e que já extrapolou lá para a Europa, para alguns países da África, da Ásia, outras partes do Brasil, também contra o racismo. Gente, com a vitória do Norte, o que acontece? O alavancamento da industrialização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, de fato, começam a se industrializar, né, rapidamente. Isso só se deu graças à Guerra da Secessão, que deu vitória ao Norte, aqueles que eram burgueses industriais, que eram defensores da indústria, das cidades, né, e da modernização.
Então, quais foram os fatores que contribuíram para a industrialização dos Estados Unidos? Primeiro, Guerra da Secessão, vitória do Norte. Segundo, a integração territorial, aquele processo que eu contei para vocês de conquista do Oeste, a integração, a construção de ferrovias para poder interligar as mais diferentes áreas do território, área de produção, área de consumo, isso é muito importante. Não tem desenvolvimento industrial sem sistema de transporte. Não tem desenvolvimento industrial sem mão de obra. E as cidades que surgiram ofereciam um grande contingente de mão de obra. Não existe desenvolvimento industrial sem mercado consumidor. Essas cidades, né, e a integração do território dos Estados Unidos formou um grande centro de consumidores para essas indústrias. O que mais? O capital, gente, dinheiro. Não tem industrialização sem dinheiro para desenvolver tecnologia, para comprar máquina, para instalar fábrica. Então, o acúmulo de capital, de dinheiro na mão da burguesia nortista, acabou contribuindo para o desenvolvimento industrial. O resultado é o quê? Uma industrialização que se caracteriza hoje como grande e diversificada. Os Estados Unidos é uma grande potência industrial desde o século XX, disputa mercado com a Alemanha, com a Itália, com a França, com a Inglaterra e hoje com a China engolindo todo mundo, tá certo? Que a fábrica do planeta hoje é a China. Tá? Mas o centro de comando do mundo ainda está nos Estados Unidos, onde está a sede de principais empresas do planeta, principais bancos, beleza? Então, nós vamos ter destaque para duas regiões, eu quero que vocês prestem atenção para a gente poder já terminando a aula. As regiões industriais dos Estados Unidos são duas, eu vou mostrar nesse mapa aqui, ó. A primeira área é essa daqui, ó, que corresponde ao sul dos Grandes Lagos. Olha aí, Chicago, Detroit, tá vendo? Pittsburgh. E depois você tem essa região nordeste. Então, sul dos Grandes Lagos e nordeste dos Estados Unidos forma uma região, ó, que se chama Manufacturing Belt. O que é o Manufacturing Belt? Foi a primeira região assim industrializada dos Estados Unidos. É o cinturão da indústria dos Estados Unidos. Uma região que primeiro acumulou capital, concentrou mão de obra, desenvolveu o sistema de transporte, tinha muita riqueza no subsolo, como minério de ferro, carvão mineral, para poder desenvolver a indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica deu base para surgir a indústria automobilística. Ó. Detroit, a capital mundial do automóvel, a sede da GM, da Ford, da Chrysler. Então, nós vamos ter nessa região aqui a área pioneira na industrialização dos Estados Unidos. E aqui que vai se formar um grande aglomerado urbano, ó, que vai de Boston a Washington, passando por Nova York, que é o principal centro financeiro, né, do planeta, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington, né, que é a capital política, Washington DC, que é a capital política dos Estados Unidos. Então, até a década de 50, 60, essa área imperou soberana como a única região industrial dos Estados Unidos. A partir da Segunda Guerra Mundial, a indústria dos Estados Unidos passa a migrar para outras regiões do país, o Oeste e o Sul. E aí vai surgir o que se chama hoje do Sun Belt. Sun Belt é essa região formada pelo Oeste e o Sul, que se constitui numa nova região industrial dos Estados Unidos. Veja bem, o Manufacturing Belt ainda é uma região importante da indústria dos Estados Unidos. Só que na década de 50, tinha 70% de todas as indústrias dos Estados Unidos. Hoje tem 45%. Então, houve uma redução. Ainda é a mais importante, mas houve uma redução. Uma redução em favor de quem? Do Oeste e do Sul, do chamado Sun Belt. E o mais interessante do Sun Belt, pessoal, é que o Sun Belt ele vai se desenvolver no momento em que há uma nova revolução industrial no mundo. A terceira revolução industrial, década de 70, 80, aquela revolução baseada na informática, na microeletrônica, na indústria aeroespacial, na indústria aeronáutica, indústria de alta tecnologia. E hoje, o grande destaque dessa região do Sun Belt é essa regiãozinha aqui chamada de Vale do Silício, que está em torno da Universidade de Stanford, na Califórnia, onde estão os grandes nomes
das indústrias de alta tecnologia e de redes sociais que vocês conhecem. Então você tem lá o Edmodo, onde está a sede dele? Está aí. A Apple, a Intel, o Yahoo, o Facebook, o YouTube. Ou seja, essa é a nova cara da indústria do chamado Sunbelt, a indústria de alta tecnologia. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido as duas regiões, aquela que é tradicional, continua importante, Nordeste dos Estados Unidos, o Manufacturing Belt. Oeste e Sul, Sun Belt. E aí, para a gente concluir, ó, eu mando aqui para vocês potência militar. Os Estados Unidos têm o maior orçamento militar do planeta. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó, que mostra o orçamento militar dos Estados Unidos. Em 2012, era maior do que a soma das outras potências militares do mundo, em armamentos, na indústria de armas, na indústria militar. Olha só, bilhões de dólares, 496 bilhões de dólares, mais do que a soma das outras potências militares do mundo. O resultado, obviamente, só poderia ser esse daqui, ó. É uma potência nuclear, como a Rússia também, tem presença militar em todos os continentes do planeta e tem um histórico de invasões, ocupações e atuações em diversos cenários de guerra no mundo. Então, aonde tem guerra no mundo, ou tem os Estados Unidos envolvido diretamente, ou ele está apoiando algum grupo lá, ou ele está vendendo armas. Isso como outros países também. A Rússia também faz isso, a China também faz isso. Mas os Estados Unidos muito mais, porque está muito mais presente no mundo. Porque gasta muito mais em armas. Para quê? Para garantir os seus interesses econômicos e para garantir a sua posição de potência. Para isso que os Estados Unidos investem tanto em armas. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado aí bastante a aula. Um beijão para vocês.